O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Arthur Fernandes Sampaio, sou médico emergencista titulado, egresso da residência de medicina de emergência aqui do estado do Ceará e médico emergencista titulado pela Abramed. Tá? Agradeço os convites tanto da NUTEDES como do professor Frederico Arnon, que possibilitou a nossa estadia aqui. Trazer para vocês hoje um tema que eu acho que é o início de todo o processo do atendimento no departamento de emergência, que é a abordagem clínico-assistencial inicial daquele paciente que vai chegar no departamento de emergência e como nós devemos conduzi-lo, tá? Da melhor assistência possível a esse doente. Então, assim, o sumário dessa aula hoje é a abordagem inicial na sala vermelha, desde do checklist até o atendimento, o ABCDE, tá? A gente vai ver posteriormente o que é esse ABCDE, o manejo do paciente grave na emergência e as considerações finais. O objetivo é orientar o atendimento e gerenciar, tá, esse atendimento na sala vermelha. Então, por onde começar, pessoal? A gente vai ter início conhecendo a sua equipe, tá? Chamando todos pelo nome, ok? E conhecendo os seus pacientes e as pendências que cada um vai ter durante o decorrer do plantão. É um exame que ficou pendente, um procedimento que ficou pendente, é muito importante. Tá? A classificação do risco eu tenho no meu departamento de emergência, no local onde eu estou trabalhando, é importante a classificação de risco, é importante a triagem, tá certo? E ressaltar sempre que o médico não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe. Ele tem, seja a enfermeira, o técnico de enfermagem, tá? O pessoal do laboratório, o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, todos aqueles que estiverem ali inseridos naquela cena de atendimento têm importância ímpar, tá? Na condução dos trabalhos. Tá? A gente costuma dizer que não existe plantão difícil, tá? O difícil vai depender, tá? Não somente da complexidade dos pacientes, tá? Mas da falta de sincronia da equipe e do desconhecimento da estrutura que o serviço disponibiliza, tá certo? O básico é você conhecer a sua equipe, você saber a estrutura que você tem de trabalho. Eu tenho quantas macas,
eu tenho quantas macas disponíveis, eu tenho monitores disponíveis, ventilador mecânico, eu tenho um carrinho de parada, eu tenho desfibrilador disponível, eu tenho que conhecer o material que eu tenho disponível para trabalhar. Mas isso é o básico. Sim, é o básico, mas o desconhecimento da estrutura física, o desconhecimento da equipe, faz com que exista uma desorganização total, porque aí eu não consigo gerenciar o meu plantão, tá? De quantos pacientes eu posso atender e não colocar em risco a vida deles, tá? Entenda-se que numa sala de emergência, vai chegar paciente com insuficiência respiratória, eu vou precisar de ventilador mecânico, e se eu não tiver? Se eu não tiver disponível? E eu vou aceitar a regulação de algum paciente externo, ou vou ter que propor, muitas vezes, a transferência de determinados pacientes pela insuficiência de insumos, pela insuficiência de estrutura. Então, conhecer a estrutura, conhecer a sua equipe, fazer um checklist do material que você tem à sua disposição é o básico, é o principal, é o mínimo que a gente pode ter. Por quê? Eu preciso saber quantos desfibriladores, se eu tenho equipamento para prestar o mínimo de atendimento possível, tá certo? O atendimento, tá? O atendimento inicial se baseia simplesmente em reconhecer a gravidade daquele paciente ou o potencial de gravidade que ele tem, tá? Se você não for capaz de identificar que aquele paciente é ou não grave, vai gerar um grande prejuízo no atendimento. Porque a grande maioria das doenças dos departamentos, dos acometimentos no departamento de emergência são tempo dependentes, seja um infarto, um AVC, uma hemorragia, um choque, uma intoxicação. A depender do tempo em que se demore prestar esse atendimento, existe a gravidade e o agravamento da situação, tá certo? Lembrar que dentro do departamento de emergência deve haver um acolhimento e uma classificação de risco, tá? Obedecendo a portaria do Ministério da Saúde, essa portaria aqui 2048, tá? Publicada em 2002, tá? Que ela estabelece que todos os departamentos de emergência do país devem adotar um sistema de acolhimento com triagem, classificação de risco, tá? Aqui a gente usa o protocolo de Manchester, tá? O protocolo de Manchester ele vai classificar se aquele doente que está entrando no departamento de emergência, ele merece ou precisa do atendimento imediato, ou ele pode aguardar 10, 15, 20 minutos ou até mais. Então, isso é fundamental, porque não é a mesma coisa alguém que veio, tá, para aferir uma pressão, ou aferir uma temperatura, ou fazer uma analgesia, para aquele paciente que está infartado, para aquele paciente que tem um AVC, para aquele paciente que está com rebaixamento do nível de consciência, com insuficiência respiratória. Então, se não houver essa triagem, se não houver essa classificação de risco, os pacientes muito graves vão competir pelo atendimento com pacientes que muitas vezes não deveriam nem estar ali, tá certo? Então, é importante a classificação de risco e o protocolo de Manchester, que é o que nós utilizamos aqui, tá? Para corroborar, ou seja, para poder incrementar esse atendimento, tá? Os estudos sugerem associar o NIOS. O NIOS, na classificação de risco e no acolhimento, ele estabelece também os potenciais de gravidade desses pacientes, porque eu vou avaliar parâmetros clínicos, tá? Parâmetros que eu visualizo, que eu posso aferi-los. E aí, em função disso, eu corroboro aquele acolhimento inicial, aquela classificação de risco inicial, tá? É uma criança com hipertermia que está convulsionando, eu tenho como aferir a temperatura, eu tenho como ver o pulso, eu tenho como ver pressão,
Então, assim, vai corroborar e vai nos nortear de forma muito importante. E a grande pergunta que devemos fazer diante de um paciente grave, muitas vezes, até para aqueles colegas que ainda são inexperientes e que nunca tiveram o contato com um paciente grave, e aí é natural que fiquem nervosos ou acabe esquecendo algum ou outro protocolo. A pergunta que se deve ser feita sempre é: o que esse paciente precisa para continuar vivo? Me explico da seguinte forma: chegou meu doente, eu vou monitorizar, eu vejo que ele está desaturando, que ele está dispneico, que ele está hipoxêmico. Para continuar vivo, ele precisa reverter a causa, ou pelo menos o suministro de oxigênio. Fazendo isso, eu garanto uma sobrevida por mais alguns minutos e que eu possa dar continuidade a esse atendimento e me nutrir de outras informações que eu possa salvar a vida desse paciente. O paciente chega hipotenso, chocado, desacordado. Ele vai precisar de volume, de droga vasoativa. Tá entendendo? Então, assim, a pergunta inicial sempre vai ser: do que esse paciente precisa? Tá certo? Essa é a pergunta do emergencista. O que ele precisa para continuar vivo? É oxigênio, é volume, é vasopressor, tá? É de um trombolítico, porque ele está com um AVC isquêmico, entendeu? Muitas vezes é de ir para o centro cirúrgico, ele teve um trauma abdominal, tem um FAST positivo, e aí ele precisa ser cirurgiado de emergência. Então, assim, eu preciso fazer essa pergunta e a resposta vai me garantir uma série de condutas que vão permitir manter esse paciente vivo, tá certo? Abordagem inicial, sempre eu vou avaliar pulso e responsividade. Tá? Um paciente que não responde, mas tem pulso, aí eu vou atrás de avaliar o porquê desse rebaixamento do nível de consciência. O porquê ele está irresponsivo, mas ele está vivo. Parou de respirar, ele parou de responder. Se ele não tiver pulso, não tiver responsividade, não atender ao chamado, não atender ao estímulo, eu vou iniciar imediatamente reanimação cardiopulmonar, tá? Não tem pulso, não responde, é igual a iniciar RCP. Tá? E como é que a gente faz isso? Tá? Lembrando que aqui no Brasil a gente utiliza conforme o ACLS, tá? Então o ACLS ele é um protocolo, tá, que tem há muitos anos e ele acaba direcionando o atendimento desse paciente com parada cardiorrespiratória. Tá? Vai iniciar a reanimação cardiopulmonar, ele, como orienta aqui, fornece oxigênio e acopla o desfibrilador. Por quê? Porque eu vou ver se a causa da parada desse paciente é um ritmo chocável ou não. Se ele for chocável, o próximo passo é choque. Se não for chocável, ou seja, uma sistolia ou uma ESP, que é uma atividade elétrica sem pulso, aí eu vou atrás de outras causas, tá? Das causas que eu posso tratar. Então, assim, o ideal é você entender. Tem um paciente, reconheci que ele está irresponsivo, ele não tem pulso, vou iniciar a reanimação cardiopulmonar, tá certo? Só em reanimação cardiopulmonar, a gente poderia passar um dia inteiro falando. É um tema muito extenso, muito complexo, uma série de ressalvas para o ACLS. Então, não é o objetivo do nosso diálogo de hoje. É importante saber que ele existe e que eu tenho que executá-lo mediante um paciente que não responde e não tem pulso. Aqui um exemplo, uma sugestão, tá? E de atendimento desse paciente, que pode me garantir uma alta performance, tá certo? Eu sempre vou ter que ter o doente, tá? O doente está no leito, tá? Na cena,
Alguém que vá ter o domínio sobre a via aérea, eu preciso fornecer oxigênio de alguma forma para esse paciente. Tá? Depender do ritmo, se chocável ou não, eu posso ter que entubá-lo, não necessariamente o paciente que está em parada cardiorrespiratória, se ele tiver por um ritmo chocável, a prioridade é o choque e a massagem, que são coisas que mudam a mortalidade. Não é entubar esse paciente. Agora, se for um ritmo não chocável, de assistolia e AESP, que é onde a gente tem como causa tratável a hipoxemia, aí eu vou ter que definir a questão da via aérea desse paciente. Compressor número 1, compressor número 2. Por quê? Como eu tenho massagem como um divisor de águas, uma situação que muda a mortalidade, eu não posso largar na mão de uma única pessoa, que em algum momento de tanto massagear vai cansar e vai diminuir a qualidade dessas compressões, e isso vai repercutir na mortalidade do paciente. Então, inclusive pelo protocolo do ACLS, tá? A cada 2 minutos, quando a gente vai checar o ritmo novamente, eu vou trocar de massageador. O desfibrilador fica à disposição, que é entre um ciclo e outro eu vou checar o ritmo e ver se eu preciso ou não chocar esse paciente. Alguém que vai controlar o acesso e a infusão de drogas, tá? Lá fora, alguém que possa dar o suporte à família, que possa coletar uma história, tá certo? Alguém que vai cronometrar o tempo de parada, a troca dos massageadores e a checagem do ritmo, tá? E aqui a figura do ultrassonografista, entenda, você não vai parar de reanimar o paciente, de massagear o paciente para fazer ultrassom, não é isso. Existe hoje o protocolo CASA, tá? Posteriormente a gente pode falar a respeito do protocolo CASA, onde ele é validado e ele mostra uma grande efetividade nas causas onde eu tenho ritmos não chocáveis e eu tenho causas tratáveis, e eu posso, através do uso do ultrassom, chegar a saber tanto se o paciente tem contractilidade cardíaca, tanto se o paciente tem um pneumotórax, ou se ele tem uma embolia pulmonar, um TEP com aumento de câmaras direitas, então, como também se ele está tamponado. E aí, em função disso, dessas causas tratáveis, eu posso, guiado pelo ultrassom, fazer o procedimento, tá certo? Mais adiante a gente pode, em algum momento, discutir sobre o protocolo CASA, tá certo? Não é o objetivo da aula de hoje. Então, assim, o paciente na sala vermelha, primeira coisa, ele entrou, move, quem se move quer move, como diz o velho ditado. Então, move, monitorização, oxigênio se houver necessidade e um acesso venoso, tá, que me possa permitir a infusão de medicamentos. A gente agrega mais aí um eletro e um destro. Por quê? Porque se houver um paciente onde a causa dele seja um infarto, eu já estou documentando no eletro. Ah, mas você não tem um monitor com cardioscopia? Lembrar que a grande maioria dos cardioscópios ou dos monitores muitas vezes só vê uma ou duas derivações e não vê todas as derivações como o eletrocardiograma, tá certo? Destro por quê? Porque o DX ou a glicemia capilar, ela vai me dar uma ideia de se o paciente está rebaixado porque está hipoglicêmico, tá certo? Então, assim, esse acesso, lembrar que ele é fundamental periférico, calibroso, tá? Um gel lá 14, ou 16, ou 18, tá? Numa cubital média, tá certo? Que é onde eu posso infundir uma grande quantidade de volume, se for preciso, ou drogas, ou até sangue, se for a necessidade do paciente, tá certo? Lembrar que na impossibilidade total de um acesso venoso, a gente tem ainda o acesso intraósseo, tá certo? O acesso intraósseo é pouco disponível no Brasil, tá certo?
mas ele é fundamental porque ele permite também a infusão tanto de fluidos como de drogas, tá certo? Então, assim, eu botei aqui o ultrassom, tá? Um ultrassom portátil, que é o que a gente utiliza, porque ele também faz parte do atendimento. Porque eu posso ver um pneumotórax, eu posso ver um derrame pericárdico, eu posso ver um derrame pleural, eu posso ver líquido livre em cavidade, e aí, a depender da circunstância clínica que o paciente, da necessidade clínica dele, eu posso tomar em tempo real, em 3 dimensões, sem dano, sem radiação, tanto punções de acesso, guiado, como comprovação do sítio do acesso, tá certo? Tudo isso com o auxílio do ultrassom, tá certo? Então, além disso, o ABCDE. Ah, mas isso aqui não é só lá no ATLS que tem o ABCDE e tal. Não, todo paciente que entra na sala vermelha, a gente vai avaliar de forma bem cadenciada, de forma bem cronológica e, ao mesmo tempo, para que não haja prejuízo a esse paciente, não existe prejuízo ao atendimento desse paciente. Então, o A é de via aérea, tá? A primeira coisa, ele é pérvio. Quem não respira, não vive. Tá? Ele consegue proteger essa via aérea? Tem alguma obstrução? Tem estridor? Tá? Então, assim, a perviedade da via aérea vai me garantir, a patência da mesma, vai me garantir a sobrevivência do paciente. Tá certo? B, de breathing, de ventilação. Como é o padrão respiratório desse paciente? É agônico, é engasping, é uma bradipneia, uma taquipneia, tem hipoxemia. Eu tenho arritmias respiratórias, respiração de Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot. Como é a respiração desse paciente? Tá? Tenho estertores, sibilos, roncos, crepitações, é abolido a ausculta desse paciente. E o POCUS, que é o ultrassom novamente, tá? Ele é uma ferramenta fundamental no atendimento desse paciente. Tá? Principalmente no caso da ventilação, o protocolo BLUE, tá? Que é Beside Lung Ultrassom Exam. Tá? Também é um outro tema bem extenso para a gente falar a respeito dele. Tá certo? O C, de circulação, tá? No caso, eu tenho palidez cutânea. Como é que são os pulsos? São rápidos, parvo rápido, é um pulso cheio, tá? É um pulso mais fino. Como é que é o tempo de preenchimento capilar? O tempo, ele é mais de 2 segundos, ele é menos de 2 segundos. Como é que está a pele? A pele é pegajosa, é sudorese, é fria, tá certo? Como é que está a pressão arterial desse paciente? Como é que está o elétrico desse paciente? Tá? O estado mental está alterado por baixo débito? Como é que está o débito urinário desse paciente? Tudo isso está incluído na circulação. Tá? E o D de disability, que é do estado neurológico. Tá? A gente tem o marco principal, a escala de Coma de Glasgow, tá certo? E ela foi patenteada mais para o trauma, mas a gente utiliza também para avaliação do nível de consciência desses pacientes e a patência de via aérea, a proteção de via aérea. Dado a um certo nível de inconsciência, o paciente não consegue proteger e a gente tem que decidir pela via aérea avançada, pela intubação desse paciente, sempre quando tem um Glasgow tá abaixo de 8, tá certo? Mas lembrando que nem todo Glasgow abaixo de 8 é igual a intubação. Se ele tiver hipoglicêmico e eu fizer a glicose, rapidamente de 8 esse Glasgow vai para 15 e eu não precisei intubar o paciente. Se ele tiver sonolento por baixo débito, por hipotensão, eu melhoro os níveis pressóricos desse paciente e eu não vou precisar intubar esse paciente por um Glasgow de 8. Mas é uma ferramenta a mais que nós temos, tá? Que nos auxilia no atendimento desses pacientes. Tá certo? Então, assim, de forma sistematizada, a gente tem a admissão no departamento de emergência, faça triagem, tem a sala de emergência, onde ele vai receber monitorização, oxigênio se necessário e acesso a uma veia calibrosa, tá certo? Periférica.
Vamos avaliar responsividade. Está responsivo? Está sim. Então, vou para a avaliação do ABCDE, que eu já falei anteriormente. Não está responsivo? Vou checar o pulso. Se o pulso estiver ausente, RCP. Se o pulso estiver presente, ele respira? Se sim, vou para o ABC de novo. Se ele não respira, ele vai ser entubado. Tá certo? Então é isso. De forma geral, o atendimento na sala de parada ou no departamento de emergência, tá? Aqui no Ceará, nós temos hospitais bem determinados: hospital de trauma, hospital neurológico e de doenças clínicas, hospital cardiológico e de problemas respiratórios, que é o hospital de Messejana, no caso o hospital de trauma, que é o IJF. Então, assim, existe bem delimitado, tá, as funções de cada hospital. Em outros lugares, ou num hospital do interior, numa cidade do interior, não tem essa delimitação. Então, a pessoa que está na sala vermelha ali no departamento de emergência, ele vai receber qualquer doente. Então, é muito importante você priorizar o seu checklist, ver qual é o material que você disponibiliza, qual é a estrutura que você tem de trabalho, você tem leito disponível para internar paciente, você tem ventilador mecânico, você tem desfibrilador, como é que é o seu carrinho de parada, você tem drogas para utilizar se for preciso, entenda-se drogas vasoativas, tá certo? Ou inotrópicas. Eu tenho à minha disposição, porque se eu não tiver e chegar um paciente com essa necessidade, eu tenho que referenciar sempre que possível a outro centro, tá? Lembrar que a sua equipe é fundamental, ter uma boa relação com a equipe, chamar todos pelo nome, tá certo? Você não trabalha sozinho, o médico ele precisa, tá, de ter uma boa interação, de respeito, de amistosidade com a equipe, tá? E ele também precisa saber triar os seus doentes, ou seja, se não for, tá, por um outro profissional, se você for o único médico daquele plantão, você mesmo vai, junto com a enfermagem, ajudar na classificação de risco desses pacientes, tá certo? Você precisa orientá-los sempre que possível, tá? Sempre que disponibilidade houver, tá certo? Lembrar que o protocolo de Manchester é um divisor de águas no atendimento, tá na portaria do Ministério da Saúde, tá? Pode ser complementado pelo NIOS, que o NIOS nos dá uma riqueza maior com parâmetros clínicos ao exame físico, tá certo? E é fundamental, pessoal, você, de forma sincrônica, cadenciada, ter esse atendimento direcionado, tá certo? A gente fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Agradecer aí ao Nuteds, tá, pelo convite. Agora, mais adiante, terça e quinta-feira, temos, na terça-feira, o paciente politraumatizado, na quinta-feira, a importância do TRR dentro do hospital, tá? A gente fica à disposição, tá, nas mídias sociais, aqui tem o Instagram, que a gente pode interagir e falar mais a respeito sobre esse tema, tá certo? Muito obrigado, é isso aí, mestre.